Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Em um campo elétrico, uma carga elétrica pontiforme Q igual a 5 microcoulombs é transportada de um ponto P até um ponto muito distante, tendo as forças elétricas realizado um trabalho de 10 joules. Determine a energia potencial elétrica de Q em P. Então veja, é simples, mas carece de um entendimento aqui que nos vídeos anteriores dessa playlist você consegue verificar ele, tá? Se você não sabe que playlist eu estou falando, no final do vídeo vai aparecer aqui no cantinho aqui, ó, a playlist, você dá uma olhada lá. Então é o seguinte, eu tenho uma carga aqui, uma carga qualquer, tá? Vou colocar positivo, está gerando um campo elétrico ao redor dela. Lembra das linhas de força do campo elétrico? Também tem uma playlist sobre campo elétrico, tá? E nesse campo elétrico, tá? Nesse campo elétrico tem uma carga elétrica pontiforme Q. Então tá aqui uma carga elétrica pontiforme Q, tá? Essa aqui é uma carga positiva, porque apesar de ele não ter deixado, não falar assim, é uma carga positiva, mas como ele coloca Q igual a 5, ele não coloca menos 5, então é uma carga positiva, tá? Beleza? Então ela é transportada de um ponto P, esse é o ponto P, até um ponto muito distante, lá no infinito, lá longe, certo? O que acontece lá num ponto muito distante? Num ponto muito distante, essa carga nem sente mais essa carga geradora desse campo elétrico. Essa carga aqui vai estar num ponto tão longe que ela nem vai perceber que existe uma força elétrica por causa dessa carga aqui. Já não sente mais, é como se ela saísse, é como se o campo elétrico dessa carga aqui ficasse zero, tá bom? Então, lá nesse ponto muito distante, é convencionado que seja a energia potencial elétrica seja 0 joules, tá? Então, a energia potencial elétrica é 0, lá no infinito. Lá no infinito, a energia potencial elétrica é 0, tá bom? Então, essa carga é levada daqui até um ponto muito distante. E nesse transporte daqui para lá, ou seja, nesse deslocamento daqui para lá, ó, deslocamento lá para o infinito, é realizado um trabalho motor, é realizado um trabalho de 10 joules, ou seja, é um trabalho positivo. Se é um trabalho positivo, é porque essa força estava para lá, ó. Tá? Então, coincidiu aqui, por sorte, eu coloquei aqui positivo. Porque se eu tivesse colocado negativo aqui, daí a força seria para cá e o trabalho não seria mais 10 joules, seria menos. Então aqui a carga é positiva. Então o campo elétrico que está aqui está gerando nessa carga uma força positiva. Então, quando essa carga é colocada nesse ponto P e essa carga é empurrada para lá e faz um trabalho de 10 joules, significa que aqui ela tinha uma energia potencial elétrica de 10 joules. Tá? Nesse ponto P, tá? No ponto P, ó. No ponto P. A energia potencial elétrica no ponto P era 10 joules. Por quê? Porque quando ela foi solta aqui, daqui até lá o infinito, onde a energia potencial é 0, ela realizou um trabalho de 10 joules. Quer dizer que tinha uma energia acumulada aqui, uma energia potencial aqui, devido à força elétrica, estava aqui acumulada aqui. Quando eu soltei, ela gastou essa energia. Ou seja, ela gastou como? A força elétrica realizou um trabalho de 10 joules. Então, o trabalho que a força elétrica realiza é a energia potencial elétrica que está acumulada nela lá antes de realizar o trabalho. Certo? Porque tem um potencial de realização desse trabalho. Então, 10 joules. Tá? Por isso que eu falei que é simples, mas a gente tem que entender que esse trabalho que foi realizado é porque ali tinha uma energia potencial, né, guardada ali, acumulada ali, que é a energia potencial elétrica. O potencial elétrico do ponto P. Agora, o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é uma grandeza que não depende da carga. Ela depende da carga geradora do campo elétrico. Tá? Então, a energia potencial elétrica, a fórmula é o quê? É a constante K vezes uma carga Q, vezes uma carga Qzinha, dividida pela distância, tá? Então, vamos dizer que essa carga Q é essa carga geradora aqui do campo, e a carga Qzinha é essa carga aqui que sente a força que essa força realiza o trabalho, certo? Então, a energia potencial elétrica é K vezes Qzão, a carga geradora, vezes Qzinha.
Só que quando eu quero, o potencial elétrico ele é definido independente dessa carga que está colocada aqui. O potencial elétrico é uma grandeza definida em cima da carga geradora do campo elétrico. Então, para que eu tenha esse potencial elétrico que não dependa desse Q, basta eu tirar esse Q daqui. Ó. Então, isso daqui é o potencial elétrico da carga geradora. Né? No ponto é a distância da carga até o ponto, certo? É esse aqui. Então, para eu eliminar esse aqui, o que eu faço? Eu pego, daí o potencial elétrico vai ser o quê? A energia potencial elétrica dividido pela carga que sente isso aqui. Tá? Então, para eu ter o potencial, basta eu pegar aquele 10 e dividir pela carga Q. Então, o potencial no ponto P, tá? No ponto P, vai ser a energia potencial elétrica no ponto P, que é 10 joules, dividido pela carga no ponto P. Tá? A carga que está sentindo ali no ponto P, a energia. Então, essa carga é o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá? Então, 10 dividido por 5 dá 2. E esse 10 elevado a menos 6 vai para cima como 10 elevado a sexta. Então, o potencial elétrico no ponto P vai ser 2 vezes 10 elevado a sexta, o quê? Volts, tá? Que foi definida como volts. Tá? Joules por coulomb é volt. Na verdade, o volt é definido de outra forma, tá? Com outra unidade, mas joules por coulomb também é o volt. Tá? E esse é o potencial no ponto P. Vamos ver outro exemplo? Um campo elétrico, né? Em um campo elétrico, uma carga pontiforme Q, igual a 3 microcoulombs, é levada do ponto P até o infinito. Viu? A mesma situação que eu falei lá. Tendo as forças elétricas realizado um trabalho motor. O que é trabalho motor? É um trabalho positivo. É um trabalho que gerou movimento. Tá? É um trabalho útil. Tá? Um trabalho motor igual a 30 joules. Calcule o potencial elétrico no ponto P. Então, peraí. Então, se a força elétrica, nesse deslocamento do ponto P até o infinito, realizou esse trabalho motor, quer dizer que esse trabalho motor era a energia potencial elétrica acumulada lá no ponto P dessa carga. Tá? Então, a energia potencial elétrica é o trabalho motor, 30 joules. E, né, do exemplo de cima, o potencial é o que? A energia potencial elétrica dividido pela carga, né, a qual aparece a força elétrica que realiza o trabalho motor. Tá? Então, eu quero saber o potencial elétrico no ponto P relativo à carga geradora do campo elétrico. Então, o potencial vai ser o quê? 30 joules dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, que é a carga que sentiu que estava lá no ponto P. Então, o potencial no ponto P, tá? Vai ser o quê? 3 dividido por 30 dá 10. Tá? E 10 vezes 10 dividido por 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a 7. Tá? Então, isso aqui vai dar 10 elevado a 7 volts. Tá? Ou 1 vezes 10 elevado a 7 volts. Ok, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo, tá? Que daí eu posso responder e tirar as dúvidas, tá bom? Dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo seguindo a playlist aqui, tá bom? A playlist ela é importante para a gente entender bem o conceito de todo esse assunto. Então, segue a playlist que está aqui e vamos lá. Até a próxima.